Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje a gente vai falar sobre 4 ETFs que a gente consegue levar pro resto da nossa vida e dá para montar uma carteira bem estruturada com eles. Para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou um grande defensor de fundos de índices que são negociados principalmente na bolsa de valores, mas que investem em ativos globais. E dentro disso, a gente tem alguns que para mim são essenciais que a gente coloque na carteira. Independentemente da sua estruturação de carteira, tanto Brasil quanto exterior, eu acho que eles devem estar ali. Se você compõe uma carteira com renda variável só no exterior, dá para usar eles. Se você compõe a sua carteira de renda variável com ações no Brasil, também dá para usar esses ETFs e dá para a gente montar uma carteira muito bem diversificada com eles. Para você que está montando sua carteira de investimentos, principalmente com ações, você precisa diversificar o seu portfólio. Você precisa determinar quantas ações você vai ter na sua carteira, pelo menos ali de 10 a 12 ações, para você diversificar o seu risco. Você não ficar concentrado em uma empresa e ela acabar trazendo muito prejuízo para o seu portfólio. É também importante que você entenda quais são os setores que você está investindo. Você não adianta você colocar 10 ações no mesmo setor. Você precisa diversificar setorialmente por conta da ciclicidade que a gente tem dentro do mercado acionário, que é natural. Então, dentro de todo esse contexto, é por isso que faz tanto sentido investir em ETFs. E no vídeo de hoje a gente vai trazer alguns aqui que você pode sim pensar em levar para a sua vida inteira. Tá? Para você que ainda não conhece o canal, aqui a gente fala sobre ativos globais, ativos no exterior, para você construir a sua renda passiva em moeda forte e, claro, construir o seu patrimônio de uma forma que ele se valorize muito mais do que se você investisse apenas no Brasil. Eu costumo dizer o seguinte: se você investe numa empresa brasileira, você fica exposto a um país. Basicamente. Quando você investe numa empresa global, uma empresa americana, que é negociada na Bolsa dos Estados Unidos, mas que opera globalmente, você está exposto a várias economias. Óbvio que tem empresas brasileiras que operam em outros países, mas grande parte das empresas brasileiras, ou pelo menos a maior parte das receitas das empresas brasileiras, vem de dentro do Brasil. Beleza? Dentro de todo esse aspecto que eu deixei aqui claro, convido você a se inscrever no canal. Se você é novo por aqui, se inscreve, ative as notificações e, claro, deixa o like no vídeo que vai mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele vai entregar para mais gente. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar com o nosso quarto ETF da nossa lista até a gente chegar no primeiro. É o ETF IJS. E o que ele faz? IJS. O S é de Small Caps. Ele vai pegar empresas de pequeno porte de valor, ou seja, aquelas empresas subvalorizadas na bolsa de valores e que estão dentro desse fundo. E se a gente olhar para a bibliografia, para os estudos acadêmicos, inclusive para quem gosta das teorias que Eugene Fama trouxe, dentro até do mercado eficiente, um dos fatores importantes, ou dois dos fatores importantes que precificam um ativo, que fazem ele ao longo do tempo ser bastante relevante, é o fator valor e o fator tamanho, tá? E o IJS ele possui essas características. Ele vai pegar empresas pequenas que estão mais baratas. Basicamente ali são 455 empresas, às vezes 456, 57 empresas que tem dentro dele. Já é uma quantidade bem relevante. Ele tem uma taxa de administração que é sempre importante a gente avaliar dentro dos ETFs e de fundos que a gente olha, porque a taxa de administração ela come uma parte da sua rentabilidade, e a taxa do IJS é de 0,18%, que é uma taxa até que razoavelmente boa, tá? Não é uma das melhores, óbvio. Tem ETF que tem a taxa muito melhor, eu vou falar sobre alguns aqui. Mas até que não é tão alta assim se a gente fizer aí o quanto que sairia do nosso bolso. E por final ele tem ali mais ou menos 6,5 bilhões de dólares de ativos sob gestão, então não é um ETF pequenininho, ele tem liquidez, ele tem volume, dá para comprar grandes quantidades. E basicamente ele vai seguir o índice S&P Small Caps de valor. Tá? Basicamente isso. É um ótimo ETF que vai combinar muito bem com os próximos ETFs que a gente vai falar aqui. Começando pelo terceiro ETF da nossa lista, que é o ETF IJJ. Se o IJS pega as small caps, o IJJ vai pegar as empresas de médio porte.
E aqui tem uma parada muito legal, é que eles se combinam, né? Porque você não vai ter concentração de ativos de forma relevante se a gente colocar os dois ETFs juntos. E o IJJ, ele vai pegar basicamente ali 295 empresas, com uma taxa de administração também de 0,18, e tem ali mais ou menos 7,8 bilhões de ativos sob gestão, também tem volume. Já já, pessoal, vou mostrar na telas como é que na tela qual que é as rentabilidades desses ETFs e como eles como que a gente pode comparar cada fundo de acordo com o track record, tá? Bom, falamos sobre empresas pequenas com o IJS, falamos sobre o mid caps com o IJJ, que vai pegar empresas de médio porte de valor também, e dá para combinar os dois sem ter sobreposição de empresa. E o número 2 da nossa lista é o ETF QQQ, que é um ETF que basicamente vai pegar as 100 principais empresas do índice Nasdaq, as não financeiras, e tem aqui quase 400 bilhões de dólares sob gestão. É um ETF muito grande, com uma taxa de administração de 0,20%, e que tem muito peso de tecnologia dentro dele, já que a bolsa Nasdaq, principalmente o índice Nasdaq 100, ele tem muita empresa boa, empresa grande de tecnologia, como por exemplo a Nvidia, que é a maior empresa do mundo. Então, aqui a gente conseguiu colocar empresas pequenas, médias e empresas grandes com o QQQ, mas com uma pegada mais de tecnologia, tá? E agora eu vou mostrar para vocês na tela, antes de falar do nosso primeiro colocado, sobre um ativo, sobre esses ativos juntos, em termos de rentabilidade. E aí, é óbvio que você vai poder colocar mais coisa na sua carteira, você vai ter a liberdade de colocar quantos ativos você achar necessário, mas como a gente está falando já, por exemplo, de 400 empresas, depois mais quase 300 empresas, já estamos falando de 700 empresas que não se sobrepõem. Aí eu pego o QQQ, tem mais 100 empresas. Ou seja, a gente tem muita empresa já dentro de uma perspectiva de carteira, você já está bem diversificado, você não precisa ficar inventando muito mais coisa. Ah, Thiago, gosto de uma tese de ouro, quero colocar, beleza, pode fazer sentido dentro de, sei lá, numa uma fração do teu patrimônio que você quer ter exposição a uma commodity. Mas, de modo geral, os 4 ETFs que a gente está falando aqui, o primeiro da lista ainda vou falar, eles se complementam e você já pode pensar numa carteira apenas com eles muito bem estruturada já, tá? E bom, vamos lá, vamos para o nosso gráfico que eu vou colocar aqui na tela. Eu quero mostrar uma comparação aqui com vocês. Vamos lá, eu estou aqui no site que faz a comparação de rentabilidade desses fundos. Aqui, ó, eu tenho o IVV, o IJJ, o IJS e o QQQ. Já acabei falando aqui de cara quem é o primeiro colocado da nossa lista, que quem me acompanha aqui no canal já sabia, né? O IVV. Ele vai pegar o SP500, 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ele tem uma taxa de administração de 0,03%, ou seja, é muito baixa. E tem ali quase 700 bilhões de dólares sob gestão, é muito grande. E é o primeiro e principal ativo que eu colocaria na carteira, assim, porque assim, é unânime que o SP500, ele dita o ritmo do mercado acionário, ele, ao longo do tempo, ele é a prova de crises setoriais, já que ele vai se renovando, e ele pode ser, e deve ser, um núcleo muito bem estruturado de carteira, o IVV, tá? Bom, ele é o primeiro nosso colocado da nossa lista. E aí vamos falar um pouquinho de rentabilidade, tá? O que a gente tem no mercado é que é muito difícil, normalmente, bater o SP500. Só que se a gente pegar aqui, ó, desde 2020, desde 2000, desculpa, há 25 anos atrás, a gente teve o IVV abaixo do QQQ, abaixo do IJS e abaixo do IJJ, tá? São ETFs que se complementam muito bem se a gente pegar essa janela de 25 anos. E aí a gente pode olhar aqui embaixo, ó, rentabilidade acumulada, IJJ, 1.017% com 21 de risco, né? 21% de risco que acaba medindo por volatilidade. Então o IJJ, ele não necessariamente teve a menor volatilidade, mas ele teve o maior retorno durante os últimos 25 anos. O IVV, ele teve 641%, que também é uma baita rentabilidade, com risco um pouco mais tranquilo, com 19% aqui. E aí, se a gente olhar o QQQ, ele teve 717%, mas com muito mais risco, mais volatilidade, 25%.
E se a gente pegar aqui o IJS, ele teve 23, quase 24% no período ali de volatilidade, né, de risco, mas com uma rentabilidade de 833% no período, ou seja, ele teve mais rentabilidade que o QQQ, mais rentabilidade que o IVV, mas teve também um risco maior do que o IVV, tá? O ETF mais controlado aqui nesse período foi o IJJ. É óbvio que existem alguns fatores que a gente tem que levar em consideração de quando partiu, né? A gente teve a bolha em 1999, 2000 ali, das empresas.com, então isso acabou batendo mais no QQQ e no IVV também. E aí a gente teve o IJJ e o IJS, que eram compostos de empresas menores, com menos queda, menos drawdown também nesse comecinho aqui, ó, de anos 2000, tá? E aí a gente tem uma melhora se a gente pegar os últimos anos, tá? Até que a gente tem até aqui a tabela, pegando aqui ó, os últimos 60 meses, o QQQ foi o que trouxe mais rentabilidade. Né? Os últimos 5 anos, 121% do QQQ, contra 113% do IVV e 107% do IJJ. E 90% do IJS. Se a gente pegar os últimos 4 anos também, QQQ, os últimos 3 anos QQQ, os últimos 2 anos QQQ e os últimos 12 meses o QQQ e sempre em segundo lugar o IVV. E o que isso nos mostra? Que o mercado de tecnologia, principalmente puxado por inteligência artificial, ele acabou fazendo muito preço dentro dos ativos. Né? A gente trouxe uma rentabilidade, um valor de mercado das ações, principalmente tecnologia, muito mais acentuado, tá? Por isso que é importante a gente avaliar ativos por janelas, né? E não só em uma janela, porque se você olhar aqui os últimos anos, você vai falar, só o QQQ e o IVV que prestam. O IJJ e o IJS não prestam. Não é verdade. Se a gente olhar os últimos 25 anos, IJJ e IJS se valorizaram e trouxeram resultado. Por isso que a gente fala de trazer alguns ativos além do IVV para a carteira, que acaba sendo o núcleo, pode trazer o QQQ, que acaba trazendo a porrada da inteligência artificial. É óbvio que se a gente olhar para frente, a inteligência artificial, as empresas de tecnologia provavelmente vão continuar entregando também resultado. Tá? Para mim, isso também é um ponto que deve ser olhado, porque a gente pode ter ganho de eficiência, a gente pode ter a IA trazendo mais faturamento para as empresas. E se a gente olhar as 7 magníficas, as principais empresas do índice, elas são muito dependentes de inteligência artificial, tá? Mas para a gente trazer diversificação e olhar outras janelas, a gente pode trazer um ou outro ativo. E eu mostrei aqui para vocês, olhando rentabilidade, olhando dados de volatilidade também, o quanto é importante a gente olhar também para outros ativos. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like aqui embaixo. Ative as notificações para você receber todos os vídeos que a gente faz semanalmente sobre o mercado global. E óbvio, se você ainda não é inscrito, você é maluco, se inscreve no canal agora mesmo, clicando aqui embaixo. Beleza? Tamo junto, pessoal. Um grande abraço. Vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês continuarem me acompanhando.